Bom, evolução da harmonização facial. A gente pode começar por aqui? Com certeza. Doutor Juliano, a harmonização facial evoluiu muito nos últimos anos. E aí, o que mudou e por que hoje se fala cada vez mais procedimentos cirúrgicos e como a solução, e até como uma solução definitiva, né? Então, em quais casos o paciente deixa de ser um candidato ideal para o procedimento injetáveis e passa a ter uma indicação cirúrgica? Então, os procedimentos estéticos, eles vieram evoluindo muito nos últimos anos. A Uhum. odontologia abraçou essa especialidade em 2019. Então, antigamente tínhamos até gabaritos, eram praticamente uma colinha que a gente fazia, por exemplo, um botox no paciente, era só copiava e colava tudo igual. Então a gente começou a perceber essa necessidade de individualizar. Uhum. Como eu disse antes, cada um é cada um, tem suas próprias características. Então chega algum momento que, pela idade ou algum defeito físico mesmo, a Uhum. gente tem a indicação de que só aquele preenchedor, só aquele botox, só aquele fio não vai conseguir entregar o resultado que essa pessoa precisa e almeja. Então as cirurgias estéticas vieram Uhum. para suprir esse gap, suprir essa necessidade de corresponder à expectativa desse paciente. Muita ptose, muito aquele derretimento do rosto, a gente consegue resolver com fios, mas alguns casos são mais avançados, a gente precisa sim uma intervenção cirúrgica. Certo. É, o Botox, então, e o preenchimento, né, até onde eles funcionam, se existe um limite para o uso do Botox e do ácido hialurônico. Sim, o Botox ele funciona muito bem, ele é vamos dizer, o carro-chefe de qualquer procedimento estético no mundo inteiro. Vamos dizer que é o procedimento estético mais realizado no mundo, que é a toxina botulínica, o Botox. Mas chega um momento que ele não vai suprir aquela ruga persistente, aquele derretimento no rosto, assim como o ácido hialurônico. A partir do momento que eu começo a entregar coisas que não são tão naturais, que eu começo a precisar de mais volume, um momento esse volume vai ter aquela queda, ele vai começar a pesar. Então eu passo a ter uma indicação cirúrgica. Então a gente tem essa condição de que nada que seja em excesso vai ser benéfico para esse paciente. Então vai chegar um momento que sim, ele vai precisar de uma intervenção cirúrgica que a gente chama de definitivo. Uhum. Doutor Juliano, quais os sinais que mostram que o paciente já está exagerando ali nos procedimentos e até pode acabar perdendo a naturalidade, né? Exato. Hoje a gente percebe muitos atores, atrizes, famosos, enfim, Uhum. influenciadores, removendo parte desse produto. Sim. O bom do ácido hialurônico é isso, eu posso remover ele com uma enzima. Então a gente percebe muita gente removendo esses excessos, que acaba perdendo traços de naturalidade, acaba perdendo um pouco daquela sua identidade inicial. Então, para mim, é isso. Quando a gente sai da naturalidade, já está no excesso. Isso acontece também com dentes, né. Exato. Hoje então alguns influenciadores, né, famosos que colocaram aquele dente super branco que não é natural, hoje estão removendo para pôr o mais próximo natural. Então quando foge Uhum. dessa naturalidade é que vem as intervenções. E hoje, enfim, né, o pessoal está voltando que o natural, muitas vezes, né, ou geralmente é mais bonito, né, ou melhor. Sim, É sim. ressaltar o que a pessoa já tem de Já belo. tem, isso. Uhum. Isso, em alguns casos, atrapalha, por exemplo, uma pessoa vai lá, faz esse procedimento, aí ela exagera, né, já está demais, já está fugindo ali do natural, e aí ela acaba sendo uma vitrine, e aí outros acabam achando que aquilo vai funcionar, vai ser com ele também, e tem essa resistência em fazê-lo. Exato. A gente, Instagram, Facebook, TikTok, acaba jogando muito isso para nós todos os dias. Aqueles rostos transformados. Então, eu tenho medo de ficar daquele jeito. Aquele jeito não é o teu jeito. O teu jeito é ressaltar alguma coisa que tu já tem de belo. Tem um lábio bonito, mas é um pouquinho mais fino. Então vamos lá dar um pouquinho de volume para ressaltar aquele lábio. Tem um perfil muito bonito, mas o queixo falta projeção. Então a gente vai trabalhar pontualmente naquilo que vai te transformar não, vai te ressaltar o que já é belo. Doutor Juliana, eu tenho visto, e me corrija, por favor, se eu estiver equivocada, que não só com a chegada da idade, né, ou um estágio mais maduro, as pessoas hoje estão se preocupando, mas sim, pessoas jovens também. Sim, sim. Muito comum pessoas de 23, 24, Isso. 25 anos começar a procurar procedimentos estéticos, toxina, bioestimulador,
porque nós vamos perdendo o colágeno. A gente vai, Uhum. a partir dos 25, a gente perde bastante colágeno todos os anos. Então, uma reposição, um estímulo, fazer uma toxina, um botox, para evitar a formação dessas marcas de expressão, é muito importante. Trabalhar com a prevenção. Tudo que a gente previne se torna, a longo prazo, muito mais barato do que uma intervenção maior depois. Certo. Com a papada, ela é sempre causada por gordura? Não, não necessariamente. Uhum. A papada, essa questão cervical, vamos dizer, a região do pescoço, ela é um dos indicadores de jovialidade ou não. Assim, quando a gente tem aquele pescoço mais flácido, mais marcado, já dá uma sensação de uma pessoa um pouco mais envelhecida. Mas ela não necessariamente está associada com gordura. Ela está mais associada, geralmente, com uma flacidez do músculo, o músculo platisma, que é bem nessa região. Então, ficar fazendo só uma lipo de papada num paciente de 50 anos, por exemplo, não vai adiantar nada, vai deixar só uma pele mais flácida. Então, tem intervenções mais pontuais que eu possa fazer para entregar bons resultados. Certo. Ele pode ressaltar, ele pode disfarçar, inclusive, essa formação. Eu tenho um pouquinho de papada, mas ainda não é a indicação cirúrgica. Certo. Então, com preenchimento, por exemplo, eu posso fazer um destaque nesse queixo e mudar o meu campo visual. Então, em vez de eu estar olhando para aquela papada, eu passo a olhar um queixinho mais marcado. Então, eu consigo disfarçar. Homens conseguem disfarçar isso muito bem com a barba, mas não está contraindicado o preenchimento para homens. Eu tenho preenchimento no queixo, por exemplo, e uso barba. O Dr. Alex também. Então, não tem mais esse masculino, feminino. Na harmonização, independente de idade, independente de gênero, e a gente consegue sim melhorar esses aspectos. Não, exato. Homens, eles estão cada vez mais procurando essa identidade, essa autoestima, porque até por questão de dentes, não é só uma identificação, eu estou me sentindo melhor ou pior. Ou só pela estética? Só pela estética, não. Isso traz uma qualidade de vida. Sim. Se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesmo, me transforma numa pessoa mais... melhor, mais dono de si, mais né? dono de si, Isso. até... Mais confiante. mais confiante, exatamente essa palavra. Mais confiante até para uma entrevista de emprego, por exemplo. Eu vou chegar naquela entrevista mais confiante com a minha própria imagem. Você se torna mais marcante, né? E também salientar que principalmente o Botox, né? Ele pode ser usado como terapêutico também, né? Às vezes o paciente tem uma mordida muito forte, né? Vamos falar assim nesse termo. O Botox, ele ajuda a aliviar essa mordida, né? Então ele tem função estético, mas também terapêutico. Ele ajuda na mastigação do paciente. Demanda aquele processo de recuperação, enfim. Então, a blefaro é uma das cirurgias de face que a gente tem um resultado, em 5 dias a gente já vê um resultado muito legal. Claro, às vezes um pouquinho de roxo ainda, um edema, mas a gente consegue perceber muito rápido. A flacidez, né, aqui na região do pescoço. Muitas pessoas emagrecem, né, principalmente hoje com tudo se falando em volta, né, das canetinhas, de dietas e por aí, né? Mas continuam incomodadas com o pescoço. Isso acontece por causa da flacidez muscular? Isso, como a gente já tinha falado, essa região ela tem não só acúmulo de gordura, mas essa questão muscular, a gente acaba emagrecendo, perde um pouco de volume de gordura, mas o músculo ele não vai ser reposicionado, ele vai continuar naquela estatura que ele estava antes, ou seja, ele fica flácido. Então a gente termos técnicos aqui para os ouvintes, né? Mas a gente trabalha com reposição mesmo. Não adianta, vamos dizer, pegar o lençol da cama e só esticar e dizer que a cama está esticada. Não, eu preciso arrumar a colcha, preciso arrumar tudo. Então a gente reposiciona tecidos mais profundos, musculatura, por exemplo, para depois reposicionar essa pele em cima desse músculo já reposicionado, para entregar um resultado natural que não vai ficar com aquele aspecto de puxado, repuxado, que a gente via há alguns anos atrás. Fulana fez cirurgia plástica, chegava a estar com o lábio pro lado, de tão repuxado que estava. Aí a questão das cicatrizes, né? Uma das maiores preocupações também, acredito, nos pacientes são as cicatrizes. Onde elas ficam escondidas, por exemplo, assim, é notório alguma cicatriz? Como que acontece nesses... As cicatrizes a gente, para a cervicoplastia, por exemplo, a gente consegue esconder bem ela em linha de cabelo atrás da orelha. Então é algo extremamente discreto, que o cabelo mesmo já vai tapar. Na blefaroplastia a gente vai esconder essa linha de incisão onde o olho faz aquela dobrinha, então a gente vai ser coisas imperceptíveis. Claro que se olhar com um olhar atento vai ter uma incisão, porque é uma cirurgia, mas a gente vai usar o jeito mais discreto
e escondendo o máximo possível essa cicatriz. Bom, doutor Juliano, dor e recuperação. Gostaria que você falasse a respeito disso, né? Essas cirurgias, esses procedimentos dói, o pós-operatório costuma ser tranquilo? Como que você orienta, né, esses pacientes? Em relação à dor operatória, a gente trabalha muito bem com as anestesias, a gente faz a sedação desses pacientes, para que não tenha nenhum desconforto durante a cirurgia. Então eles são monitorados, a gente tem todo o aparato necessário e obrigatório. Então a própria sedação vai fazer com que esse paciente nem lembre do procedimento, então vai ter um conforto. É um tratamento humanizado, vamos dizer assim, né? A gente trabalha com sedação não só para a humanização, mas também para os outros procedimentos. Paciente que tem medo de fazer uma cirurgia, paciente com transtorno de espectro autista, qualquer uma neurodivergência a gente consegue manejar muito bem com a sedação. E o pós-operatório, bem tranquilo, a gente faz um acompanhamento, a gente tem acompanhamento multiprofissional porque precisa fazer drenagens. Então, 15 dias usando uma faixa, no caso das cervicoplastias, durante o dia e depois 15 dias só para dormir e vida que segue. Então, são procedimentos, não posso chamar de tranquilos, mas que são bem favoráveis e têm um bom prognóstico. Não precisa ficar com medo. Que depende muito do paciente se cuidar, né? Claro. É uma cirurgia. A gente tem que ter um conhecimento anatômico muito aprimorado de face. O cirurgião dentista, a sua formação inteira é vendo sobre face, estudando a face. Eu posso dar um adendo aqui? E o doutor Juliano, ele é bucomaxilo, né? É a área da odontologia que mais estuda face, né? Tanto a face, né, a parte de fora, e como interna. Então, ele tem propriedade, conhecimento para trabalhar nessa área, porque a gente trabalha onde tem vasos, onde tem veias, né, artérias. Então, o doutor Juliano, ele tem propriedade para entender como funciona o rosto do paciente, né, a face. Então, por isso que o Instituto Orbem trouxe o Dr. Juliano, né, para trabalhar conosco, porque ele sabe com propriedade do que ele faz. Eu tenho uma experiência hospitalar já de mais de década, mas enfim, respondendo a pergunta de intercorrências que pode acontecer com outros profissionais, às vezes falta um pouco de preparo, o pessoal faz um curso online no final de semana e já quer replicar na clínica sem buscar aquele conhecimento aprofundado. Então a gente está sempre buscando literatura, congresso, curso, a gente sempre se aprimorando para entregar o melhor para o paciente. Não o melhor para nós, o melhor para o paciente. Então a gente tem que alinhar muito bem a expectativa desse paciente, o que ele pretende, para entregar o resultado mais próximo daquilo ali. Quando é um resultado irreal, a gente tem que deixar claro que a gente não vai conseguir transformar, vamos botar um exemplo, que até que já faleceu, a Dercy Gonçalves, na Angelina Jolie. Certo. Então a gente tem que alinhar essa expectativa. Então a gente tem que mostrar para o paciente que ele entenda isso. E evitar, tem limites. Tem limites. E evitar que ele, então não gostei daqui porque não me prometeram. Eu vou lá no fulano que me prometeu isso. A gente tem que, mesmo que ele não feche conosco, ali no Instituto Orbem, a gente tem essa filosofia de ter essa primeira consulta para ele conhecer os serviços, conhecer a clínica em si, e a gente vai tirar todas as dúvidas. Se ele não quer fechar conosco, ok, mas que ele não vai sair nenhuma dúvida daquela consulta. Ele vai entender exatamente o que ele precisa. Então, se ele acabar querendo fazer com outro profissional, a decisão é dele. É que a promessa é muito fácil, né? Exato. Eu quero ver você cumprir depois, né? E não tem como, tudo tem seus limites. Então, não adianta você prometer se você não cumpre. Então, tem que ter uma conversa muito clara para o paciente, ele entende isso, né? Ele já procura o instituto, já sabe da nossa idoneidade, então ele sabe que a gente não promete. O que a gente fala, né? E a gente faz tudo isso, né, às claras, para o paciente entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? Não tem nem como colocar a Angelina Jolie dentro de uma pessoa que está com 80, 90 anos, né? Exatamente. Não tem como, né? Antes da gente encerrar, que passa rápido, quando a prosa é boa, o tempo... Quem faz Botox uma vez, vai precisar fazer sempre? Mito, verdade? É mito. Vai ser quando achar necessário, quando se sentir bem o suficiente ou mal o suficiente para fazer ou não fazer. Correto. Mito ou verdade, muito preenchimento pode deixar o rosto pesado sem expressão? Muito preenchimento em áreas erradas sem a técnica adequada. É uma verdade. Certo. A harmonização facial substitui cirurgia plástica em qualquer idade? Mito ou verdade? Então você acabou de falar. É mito. Ela tem as suas peculiaridades, tem as suas limitações. Assim como as cirurgias também têm as suas limitações e as suas indicações corretas. Essa pergunta você esclareceu muito bem, mas ela está aqui.
A papada sempre é causada pelo excesso de gordura? Mito ou verdade? É mito. Corrigir o queixo pode melhorar o contorno do pescoço, diminuir aquela aparência da papada? Mito, verdade? É verdade, a gente conseguindo melhorar a questão de queixo, até da mandíbula, não só do queixo, a gente consegue sim transformar linhas e jogar o olhar para uma outra região. Preenchimento com ácido hialurônico é a melhor solução para bolsas abaixo dos olhos? Eu discordo, acho que é mito. A blefaroplastia deixa o olhar artificial ou repuxado? Blefaroplastia, quando muito bem feita dentro da técnica correta, vai deixar o olhar extremamente natural. A cirurgia de pálpebras serve apenas para melhorar a estética? Mito ou verdade? É mito, porque a gente falou da acuidade visual, então ela é funcional também. E depois da lipo de papada, a gordura pode voltar se a pessoa ganhar peso? Não adianta fazer vamos falar de outras regiões do corpo, não adianta fazer uma lipo de barriga e sair na pizzaria para comemorar. Vai acabar ganhando gordura de novo. As cicatrizes da cirurgia de pálpebras ficam muito aparentes? Não, extremamente, muito invisíveis. A cirurgia de rejuvenescimento facial é muito dolorosa? Não, a cirurgia em si, como eu disse, é feita com sedação, então o paciente não vai ter essa noção de dor ou não. E a questão de pós-operatório é muito tranquila também. Você falou também, volta aqui, mito ou verdade, quanto mais preenchimento, mais jovem a pessoa parece? Mito, pode ficar, desculpa a brincadeira, mas pode ficar até com cara de louva-a-Deus. Vai ficar aquele excessos. É bem assim, né?